14 mil bebês podem morrer em Gaza em 48 horas se Israel não permitir ajuda humanitária, diz a ONU, Organização das Nações Unidas, a BBC. As forças de Israel permitiram a entrada na faixa de Gaza com caminhões de suprimentos de ajuda humanitária, isso depois de muita pressão internacional contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que manteve esse bloqueio ativo de transporte de mantimentos desde março. Desde março, 11 semanas. Não há qualquer entrada de alimento na faixa de Gaza. 14 mil bebês podem morrer em 48 horas. Isso porque as mães não se alimentam. As mães não têm comida, não têm como amamentar. 14 mil bebês. É essa situação trágica na faixa de Gaza. Eu vou começar por aí com a Biazita Gomes, para a gente falar um pouquinho sobre, talvez esse limiar, Biazita, porque a notícia, inclusive, de que há reação nesse momento de alguns países europeus que pela primeira vez se pronunciam contra Israel e o que vem acontecendo na faixa de Gaza. A gente chegou talvez a um limite, como que você enxerga? Há 2 semanas atrás, eu lembro que eu comentei aqui que eu falei assim, essa decisão de Netanyahu, né, de colocar assim, dominação total de Gaza, é a linha tênue, é o limite. E que se ninguém fizer nada nesse momento, todas as leis internacionais iam colapsar a partir disso. E é o limite. E eu acho que finalmente o mundo não. E os líderes internacionais não estão sendo bonzinhos. É porque eles entenderam que o colapso da legislação internacional está tão grande, que vai chegar um ponto que nem eles vão conseguir defender seus países de uma atitude parecida com o que Israel faz em Gaza, numa outra situação. O que acontece em Gaza é indescritível. E essa situação das crianças em Gaza morrendo de fome, e a gente já tem um cálculo de 500 mil pessoas podem morrer de fome em Gaza nas próximas semanas, porque elas já estão em estado de insegurança alimentar aguda, é um dado assustador, mas que também deixa muito claro para o mundo que o objetivo de Israel pós-fim de cessar-fogo foi matar a população de Gaza por fome de forma pensada e orquestrada. Israel entrou numa situação muito complicada agora, porque alguns países já estão, inclusive, oferecendo a possibilidade de sanções econômicas a Israel, algo que a gente não ouvia um ano atrás. A carta, né, da França, do Canadá e do Reino Unido, a visão da possibilidade de sanções é uma carta muito dura, porque ela deixa bem claro que a resposta de Israel está desproporcional a um nível nunca antes visto nos últimos tempos, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, é uma chamada muito forte e vamos ver como o mundo vai reagir, porque a grande realidade é que Israel não abriu a fronteira para a entrada dos caminhões por causa da pressão internacional. Mas porque na negociação dos Estados Unidos diretamente com o Hamas para a liberação do refém americano, o que o Hamas pediu em troca foi a abertura das fronteiras para a entrada de alguma ajuda humanitária. E os Estados Unidos acertou isso com o Hamas. Só que o Benjamin Netanyahu nunca vai dizer que tomou uma ordem dos Estados Unidos para permitir a entrada mínima de ajuda humanitária. Então ele ainda faz um vídeo irônico dizendo que não, nós vamos permitir a entrada mínima para não tipificar como crime contra a humanidade. Já está tipificado. E já está tipificado não porque eu acho ou porque outra pessoa acha. Não é uma tipificação subjetiva, é uma tipificação real. Porque, de acordo com o artigo 6 do Estatuto de Roma e de acordo com o Estatuto 2 da Convenção de Prevenção e Punição para Crimes de Genocídio, matar a população de fome, ou seja, impor uma situação, né, onde você coloca a possibilidade de extinção daquele grupo social como método, já se caracteriza como crime de genocídio. Então, os governos começam a tentar também separar as suas imagens do Estado de Israel por uma pressão popular também. A gente tem que lembrar que a população do Reino Unido, a população da França, tem muita posição contra o que Netanyahu faz em Gaza. Mas foi exatamente o descarte total das leis internacionais de forma escancarada, porque o Netanyahu começou a deixar bem claro que vai fazer acontecer independente de qualquer coisa, faz com que os países da Europa se mexam, porque eles também têm uma preocupação, que é a Rússia. Por incrível que pareça, a preocupação deles é não conseguir aplicar leis internacionais contra a Rússia ou contra outro país em caso de uma guerra por causa do precedente aberto por Israel. Então a gente está vendo, é uma situação limite, a situação em Gaza é limite já é limite há algum tempo. Não entra absolutamente nada desde o fim do cessar-fogo.
Eu vi algumas fake news do pessoal dizendo que alguns países furaram o bloqueio. Nenhum país conseguiu furar o bloqueio. As estradas estão cheias, os donativos chegam, a ajuda humanitária chega, mas para nas fronteiras. Israel não permite entrar, porque foi método. O objetivo de Israel era matar o máximo possível de palestinos pela fome e depois fazer o processo de expulsão dos sobreviventes de Gaza para poder anexar o território de Gaza. Então, esse é o objetivo. E é o objetivo desde 2023, só que agora ficou escancarado. E aí a gente estava falando da questão da mídia, né? A mídia ela pode ser ruim, mas quando ela é bem utilizada, ela faz uma mudança. Porque não há nada mais chocante do que a gente ver imagens de criança morrendo de fome. E as crianças estão morrendo de fome. Você ter 14 mil crianças dizendo que podem morrer em 48 horas, a gente está falando de pessoas que já estão no limiar da vida. Elas não têm, dificilmente elas vão sobreviver. Essa ideia de caloria mínima, que foi o que o Netanyahu deu a entender na fala dele, para cada pessoa, para que não se enquadre em crime da humanidade, era a estratégia utilizada nos guetos da Segunda Guerra Mundial. De você dar uma dieta com caloria mínima. Então, assim, a gente tem que abrir o olho, porque a gente está vendo um processo de genocídio que pode criar um precedente perigosíssimo. Além disso, são seres humanos. Eu acho que o que ficou mais escancarado é a desumanização do palestino. A desumanização de um povo onde o mundo pensou ou não na possibilidade de salvá-los. Então, assim, ali já é uma situação, não é nem mais sanção. A situação de Gaza seria necessário um exército da ONU entrando ali, com muita entrada de comida, porque você tem que reorganizar o hospital, você tem que reorganizar a estrutura, mas para isso a gente tem um atrapalho no conceito de segurança, que é o que liberaria esse exército da ONU, que é os Estados Unidos, mas eu não sei até que ponto os Estados Unidos também vai bancar uma negativa de ajuda em Gaza, até porque algumas coisas estão mudando dentro do governo americano, não porque o Trump é bonzinho, mas porque ele tem interesses econômicos também ali no Oriente Médio. Mas o Netanyahu ele foi pro tudo ou nada. Ele verbalizou aquilo que a gente já vinha falando há muito tempo, e uma coisa é a gente avisar, outra coisa é o líder do país verbalizar. Verbalizou a tal ponto que a comunidade internacional teve que se mexer até para se manter. Porque, assim, você tem eleições na França, você tem eleições no Reino Unido, e você tem uma população civil muito forte contra o genocídio em Gaza. E você vai se calar sobre isso, mas existe, no fundo, a preocupação é burocrática. Se nós permitirmos a morte por fome ao vivo, dessa quantidade enorme de pessoas, a aniquilação de um povo ao vivo, com que ordem a gente vai impedir a aniquilação do nosso povo em uma eventual guerra? Com que ordem internacional? Porque a ordem internacional colapsou. E quem colapsou a ordem internacional foi Israel. Na mesma fonte que a BBC, agora de manhã eles estavam dizendo que o que a gente disse aqui ontem, 50 caminhões, só 50, foi chamado de gota no oceano, entrariam em Gaza, BBC de manhã dizendo que só entraram 5. Por quê? Porque na fronteira Israel faz questão de verificar centímetro a centímetro se o caminhão não tem nenhuma bomba, essa coisa. Então é meio que uma operação padrão, não é? Que daí faz com que os caminhões simplesmente não passem da fronteira. Outra coisa, também estava. Um número de 14 mil não é possível de ser verificado, 14 mil crianças. Que sejam 4 crianças, sejam 14 Sim. crianças. Elas estão morrendo de fome, segundo a ONU, porque as mães estão morrendo de fome. Logo, não são só as crianças que estão morrendo de fome. E outra coisa, fantástico, maravilhoso, carta de Reino Unido, Canadá e França. Só que às 48 horas eu ouvi pelo menos 10 horas atrás. Então já não são 48 horas, são 38. Obviamente que isso não tem um deadline, né? Elas não vão começar a morrer exatamente a 48 horas. Só que isso quer dizer que é pouco tempo, são 2 dias. E até assinar papel, até arrumar o exército para entrar lá, se é que vai fazer, serão muito mais do que 38, 48, 72 ou 96 horas. A coisa chegou num ponto em que não tem mais o que fazer. É absurdo. É terrorismo. É um Estado tomado por terroristas de extrema-direita no seu governo. É Israel, assim. No caso, né? Israel, no caso. Israel. Isso, Só é um Estado claro tomado pelo mesmo tipo de gentalha que a gente estava falando aqui agora. Só que lá, eles olham para trás e pedem ajuda por mãozão, né?
Ó, não faz nada comigo, que senão meu irmão bate em vocês. São os Estados Unidos. E essa moçada que está assinando a carta hoje, estava também lá atrás, de bracinho cruzado assim. Ó, não vou fazer nada porque eu sou amigo de Israel. Eu também sou amigo de Israel, mas eu não sou dessa gente que está no poder em Israel. Eu não sou amigo desse tipo de gente. Olha o que eles estão fazendo. O Estado de Israel é uma conquista da humanidade pós-Segunda Guerra. Como também deveria ser, porque foi assinado o mesmo papel, uma conquista da humanidade, o Estado palestino. Não só, quase 100 anos depois, o Estado palestino não existe, como a sua população, onde seria o Estado palestino, está sendo dizimada de maneira calculada, como a Biazita estava falando. Uma coisa, Claro. eu acho que a Biazita falou certo, nós chegamos na hora que a opinião pública vira. Você estava falando isso ontem também? A gente estava falando sobre isso e o negócio está rolando mesmo, essa reação agora dos governos europeus, o Canadá e tal, não sei o quê, é sinal de que tem uma chave que está virando. Essas cenas são de uma dramaticidade, de um desespero. Cara, Chocantes. Elas são impressionantes. E o que me pira mesmo, é pensar que esse governo de Israel, ele se reivindica da história dos judeus no mundo. Cara, e é impressionante, porque um dos momentos mais importantes da resistência ao nazismo aconteceu no gueto de Varsóvia, em 1940, quando o exército... É de arrepiar os cabelos você ler o que foi o gueto de Varsóvia, e se você tirar o gueto e puser Gaza, se tirar nazistas e colocar Exército de Defesa de Israel, é a mesma coisa. É a estratégia do terror, é a estratégia da deportação, é a estratégia da limpeza. Os nazistas fizeram exatamente isso contra o gueto de Varsóvia. Exatamente, mas sem tirar nem pôr. E é incrível que esse governo de Israel, que foi construído exatamente para que aquilo não se repetisse, está repetindo hoje, em cima do povo palestino, o pior do nazismo. Eu acho inacreditável o que é esse espelho. Agora, para que a gente entenda que isso não é uma questão, de novo, que depende de raça, não depende de raça. Religião. Não é uma questão racial, não é uma questão religiosa. Hoje, dentro de Israel, judeus e palestinos estão se manifestando juntos. Sim. E são os protestos mais lindos do mundo. Eu não sei se já contei aqui. Os caras eles vão nas manifestações que os apoiadores da guerra vão fazer, e que eles fazem levantando os cartazes dos reféns, que ainda estão em poder do Hamas. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, os caras, indo entrar na manifestação dos que pedem os judeus, né? Com as fotos das crianças palestinas mortas em pedaços. Cara, esse tipo de manifestação está crescendo em Israel nesse momento, porque os caras estão vendo que, quer dizer, é isso, tem o nazismo, tem o Bolsonaro, mas nem todo mundo é Bolsonaro quando o Bolsonaro ganha a eleição no Brasil. Tem uma resistência lá dentro, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente pegar e entender que isso aí é um método colonial que está acontecendo aqui, é colonial, e isso aqui é a violência colonial que, enfim, a Europa já experimentou tantas vezes e que vem agora em cima desse povo pobre. Sabe que, assim, o que me revolta também é a gente falar sobre a cobertura da imprensa, né? A gente joguei no Google Gaza, notícias. Netanyahu diz que Israel controlará toda a faixa de Gaza e libera ajuda. Forças de Israel ordenam a evacuação da segunda maior cidade de Gaza. Israel realiza novos ataques em Gaza. É isso que a gente vem denunciando, é a assessoria de imprensa de Israel. A gente não tem notícias como essa circulando na imprensa brasileira. A gente vai pegar na BBC, sabe? Não tem, é revoltante. Não, e outra, Thalita,
O nojo que é ver os caras falando assim, o Hamas, o Ministério da Saúde do Hamas diz que até agora morreram 65 mil pessoas. Pô, claro que Israel não fala nada. Bom, e aí eles falam assim, é claro que isso aí é a manifestação de um grupo terrorista. Cara, pô, então é isso, os jornalistas que estão lá em Gaza não têm credibilidade e estão morrendo às pencas, assassinados premeditadamente pelo governo de Israel. Você não é a favor da liberdade de imprensa? Então eu quero entrar lá em Gaza. Mas Israel não permite a entrada de nenhum jornalista estrangeiro em Gaza, para que veja independentemente. Eu adoraria ir para Gaza, eu quero ir para Gaza, entendeu? Mas eles não deixam entrar. Você vê que a frota de alimentos não consegue chegar lá, eles bloquearam, eles cercaram, que nem os nazistas fizeram contra o gueto de Varsóvia. Não entra, ninguém sai. Aqui é só dor e sofrimento, é uma loucura. A flotilha que tentou se aproximar de Gaza para levar alimentação foi bombardeada por Israel, inclusive, que tinha brasileiros, enfim. Biazita. Eu queria só comentar uma coisa, porque assim, às vezes a gente tem que observar uma coisa, como os métodos, né, em Israel tem... O governo de Israel é um governo de extrema-direita. Acho que é importante pontuar isso, né? O Netanyahu ele faz parte de uma extrema-direita internacional e as pessoas que estão no governo são da extrema-direita. E a gente tem um crescimento muito forte da extrema-direita na Europa. E é importante a gente pontuar isso. Então a gente observa que os próprios países que começaram a mudar de opinião, porque é uma mudança de opinião, sim, porque até então era uma discussão de, olha, Israel não pode fazer certas coisas em Gaza, mas apoiamos Israel, já é uma mudança também, porque eles estão com ascensão de extrema-direita internamente. Então você precisa também entender que a extrema-direita é um movimento mundial. Então não é o Estado de Israel, não é o Estado americano, né? Não é a AfD na Alemanha. É um grupo único e que entende que não acredita em direitos civis. Não acredita que todos são iguais. Acreditam que existem seres superiores e seres inferiores, e os seres inferiores devem ser submetidos a massacres e colocados numa posição de inferioridade para servir aos superiores. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque a gente fala assim, Gaza, Israel, e a gente sempre sabe que as pessoas vão utilizar de má fé para jogar a discussão pró-Gaza, para uma discussão como se fosse um preconceito racial, né, a um grupo étnico. E não é. O Estado de Israel, eu sempre falo, é o Estado de Israel. O Estado de Israel está governado pela extrema-direita, uma extrema-direita internacional que entende que existem seres humanos superiores e inferiores, não acredita em Estado de contrato social, não acredita em direito civil, não acredita em direitos humanos, e por isso que Gaza é o tubo de ensaio. Porque se você consegue aniquilar mais de 1 milhão de pessoas na era digital, a gente não está falando, né, do genocídio armênio, genocídio do Congo, genocídio o judeu, que a gente não tinha transmissão online pela internet. A gente está falando do primeiro genocídio da era digital, transmitido em tempo real. Nem Mianmar, o genocídio de Mianmar, a gente conseguiu ver em tempo real, que foi há pouco tempo. Então, quando a gente fala disso, a gente sabe que é um tubo de ensaio. E talvez as lideranças internacionais comecem a perceber o tamanho do problema. Vai para além dos palestinos. Aquilo ali era ao vivo. Quer dizer, Biazita, desculpa, eu não sei se o nosso áudio estava aberto aqui. Eu estava alertando a Thalita, e agora, que esse vídeo que a gente está vendo agora, foi divulgado há poucos minutos. E eu estou lendo aqui no Haaretz, que é um jornal israelense, que Netanyahu disse, nesse vídeo aí, foi divulgado agora há pouco, que a ajuda a Gaza... o crime da humanidade. Gaza não é sobre compaixão, é sobre estender a guerra. É a manchete deles agora. O assunto, segundo ele, não é compaixão. É estender a guerra. Esse vídeo que ele fala o seguinte nesse vídeo. Esse vídeo rodou ontem, ele fala o seguinte, que ele vai permitir a entrada mínima de ajuda humanitária em Gaza para impedir que Israel seja enquadrado em crime contra a humanidade. Ele falou isso. As palavras são essas. Ele falou isso rindo. Ele não falou isso sério, contido. Ele falou rindo, como se ele estivesse falando amanhã, o café da manhã será? Então essa normalização da barbárie está tão escancarada, porque foi depois dessa declaração, inclusive, que as lideranças começaram a emitir algumas notas, ela está tão escancarada que você tem, ou você se mexe, ou a extrema-direita vai engolir todo mundo.
A extrema-direita vai nos impedir se a gente continuar assim. E Gaza é o tubo de ensaio da extrema-direita. E é um tubo de ensaio excelente, porque você tem todos os argumentos, né, dentro da perspectiva da civilização ocidental para fazer aquelas atrocidades. Eles nos atacaram, eles são isso, eles são animais. Eles usam aqueles argumentos muito parecidos com os argumentos de desumanização que a gente via em outros genocídios para ver se cola. Colou por muito tempo. Só que chegou num ponto limite que ou os grupos internacionais vão ter que se mexer, ou eles simplesmente vão permitir que a extrema-direita tenha esse tubo de ensaio concretizado, e hoje é Gaza, amanhã é qualquer outro país.